Bom, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho sobre fatoração, tá? Fatorar significa transformar uma soma em produto. Tá? Então, você tem uma soma lá, você quer transformar essa soma numa multiplicação, num produto. Quando a gente fala de fatoração, né, a gente escuta o termo, a gente escuta, né, a expressão colocar em evidência. E colocar em evidência significa justamente o quê? Fazer um determinado elemento se destacar dos outros, certo? Então você tem uma soma, e nessa soma, se nessa soma aparece um termo que é comum, ou seja, um termo que aparece em todas as parcelas da soma, certo? A gente coloca esse termo em evidência. Vou fazer um exemplo aqui, começar com um exemplo bem simples. Bom, aqui eu tenho x mais 2x. Bom, x mais 2x é uma coisa bem simples, né? Se eu tenho x mais 2x, isso dá 3x, a gente já sabe. Mas o que está por detrás disso é justamente uma fatoração. Por quê? Qual o termo que é comum, né, a essas duas parcelas? O x. Então, a gente vai colocar o x em evidência, ou seja, a gente pega o x, que é o termo que é comum, e abre um parêntese, certo? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar cada parcela, certo? O procedimento vai ser sempre esse. Eu vou pegar o termo que a gente coloca o termo em evidência, né? E aí cada parcela a gente vai dividir por aquele termo que a gente colocou em evidência. Então vou dividir x dividido, vou dividir essa primeira parcela por x. Então vou pegar x dividido por x dá 1. E aí esse resultado 1 a gente traz para cá. Vai colocar o 1 bem aqui. Vai pegar a segunda parcela, que é 2x, e vai dividir pelo termo que eu coloquei em evidência, x, né? Então, vou pegar 2x e vou dividir por x. Então, 2x dividido por x dá 2. E aí a gente coloca, o sinal é mais, né? Bota mais 2. E fecha o parênteses, porque não tem mais ninguém para fazer a conta aqui, né? Então vai ficar 1 mais 2 dá 3, ficaria 3x, certo? Bom, isso aí foi bem simples, né? Só para a gente começar. Aqui eu tenho xy ao quadrado menos 5y. Quem é o termo comum aqui, que está nas duas parcelas? O y. Mas veja, aqui eu tenho y e aqui eu tenho y, certo? Só que aqui eu tenho y ao quadrado e eu tenho y aqui. Qual o termo que eu vou colocar em evidência? Sempre é o termo de menor expoente. Então, y ao quadrado e y você vai colocar o y. Então, se a gente colocar o y em evidência, a gente vai abrir um parêntese e aí cada parcela da nossa soma a gente vai dividir pelo termo que a gente colocou em evidência. Então, vou pegar 5y ao quadrado e vou dividir por y. Fazendo essa continha, né, ó, xy ao quadrado, vou dividir por y, dá o quê? Y ao quadrado dividido por y dá um y. E o x aqui a gente só repetiu, né? Então aqui ficou xy, a gente vai colocar aqui dentro, ó, o xy aqui, certo? E agora a gente vai pegar o menos 5y aqui, ó, e vai dividir por y, certo? A outra parcela divide por y. Dividido aqui, né, ó, menos 5y por y, pode cortar o y com y, né? Então vai ficar menos 5, aí o menos 5 vem para cá, ó, na outra parcela. Não tem mais ninguém aqui, né, ó, para dividir, certo? Para fazer a conta aqui com y, então fecho o parênteses. E aí pronto, está resolvida aqui a nossa fatoração. Vamos fazer um outro exemplo. Aqui eu tenho x quadrado, y quadrado, menos 5x ao cubo, y quadrado, mais 4x quadrado, y, menos 2x ao cubo, y. Se a gente reparar, em todas as parcelas, né, a gente tem x e tem y, certo? Então, nessa parcela tem um x e tem um y, nessa parcela tem um x e tem um y, nessa parcela tem um x e tem um y, tá? Nessa parcela também tem um x e tem um y. Todas as parcelas têm x e y. Então, a gente vai fazer o seguinte. Qual é o menor expoente para x? Se você reparar, é x ao quadrado, né? E o menor expoente para y é y aqui, ó, é 1, né? Então, o menor expoente para x é 2, certo? Então, eu vou colocar quem? O x ao quadrado. E o menor expoente para y é 1. Então, eu vou colocar só o y em evidência. Bom, aqui já coloquei a resposta, certo? Mas o que a gente faz aqui? A gente tem que pegar essa parcela que está aqui, ó, x quadrado, y quadrado, e tem que dividir por quem?
por aquele termo que a gente colocou em evidência, tá? Então, se a gente faz essa conta aqui, ó, x quadrado, y quadrado, a gente vai dividir por yx quadrado. Veja, então x quadrado eu posso cortar com x quadrado, e y quadrado dividido por y fica só y. Então, por isso está aqui, ó, na primeira parcela aqui, ó, dentro do parênteses tem um y. Aí agora a gente vai fazer o quê? Menos 5x ao cubo y ao quadrado, e eu vou dividir por yx quadrado. Então, como é que vai ficar? Menos 5x ao cubo y ao quadrado, vou dividir por yx ao quadrado. Aqui tem 1, certo? Aqui, ó, na frente do y, então menos 5 vezes dividido por 1 vai dar menos 5. X ao cubo dividido por x ao quadrado, né? Repete a base, diminui os expoentes, 3 tira 2 fica 1, então ficaria só o x. E aqui é a mesma coisa, né? Com y, y ao quadrado dividido por y, repete a base, subtrai os expoentes. 2 aqui, o expoente desse y aqui embaixo é 1, então 2 menos 1 dá 1, fica só y. Então, menos 5y, vem para cá, ó, menos 5y. Próximo é 4x ao quadrado y. 4x ao quadrado y, vou dividir por yx ao quadrado. Então, 4x ao quadrado y, vou dividir por yx ao quadrado. Então, aqui você pode cortar o x quadrado, y com y, ó, sobrou só o 4. Então, mais 4, né? Ó. E o próximo, menos 2x ao cubo y. Menos 2x ao cubo y dividido por y vezes x ao quadrado. Y pode ir embora com y, ó, pode cortar, simplificar aqui. X ao cubo sobre x ao quadrado, tá? Vai ficar só um x. E o menos 2 dividido por 1, ó, dá menos 2. Então, menos 2x. Então, está resolvido aqui a fatoração. Só mais um exemplo aqui, agora que eu não fiz passo a passo, certo? Mas o que a gente vai fazer aqui? Se você observar, ó, x quadrado, y quadrado, x ao cubo, y ao quadrado, x ao quadrado y, x ao cubo y, tá? Em todos eles, novamente, nós temos um x e temos um y, tá? E aqui, novamente, aparece o termo que a gente vai colocar em evidência é quem? Se você reparar, ó, todos eles têm x e y, e o y que tem o menor expoente é o y que está elevado a 1. Então, por isso o y está aqui, ó. Quem mais? O x ao quadrado, né? Ó, aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x ao cubo, x ao quadrado, x ao cubo. Então, eu vou botar o x ao quadrado em evidência. Mas repare também que eu tenho, ó, números, né? Então, aqui, ó, em todos eles, aqui, ó, aqui eu tenho um 4, aqui eu tenho um 12, aqui eu tenho um 8, aqui eu tenho 24, né? Só que, ou seja, aqui, ó, eu tenho um fator 4, que é 4 vezes 3. O 8 é 2 vezes 4, tá? O 24 é 6 vezes 4, tá? Então, eu posso colocar aqui em evidência o 4 também. Então, eu coloco o 4 multiplicado por quem? Por yx ao quadrado, certo? Então, aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente já fez nos outros exemplos, certo? A gente vai pegar esse termo aqui, ó, 4x ao quadrado, e vou dividir por 4x ao quadrado, y ao quadrado, né? E vou dividir por 4yx2. Então, se a gente fizer essa conta aqui, ó, 4x ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado, e vou dividir pelo termo que eu coloquei em evidência. O termo que eu coloquei em evidência é 4y quadrado, 4yx quadrado. 4yx quadrado. Então aqui, ó, x quadrado pode ir embora com x quadrado, né? O 4 pode ir embora com 4, certo? Aí eu tenho, ó, y ao quadrado, e aqui eu tenho um y embaixo, fica só um y, né? Na verdade, nem precisava do parênteses, né? Então, vem um y para cá, ó, certo? Um y. Aí, pegando o outro termo aqui, ó, menos 12 x ao cubo, y ao quadrado. Menos 12 x ao cubo, y ao quadrado, dividido por 4yx ao quadrado. 4yx ao quadrado dá igual. Bom, aqui eu tenho menos 12 dividido por 4, vai dar menos 3. X ao cubo, né?
dividido por x ao quadrado vai dar um x. E eu tenho y ao quadrado dividido por um y vai dar um y, né? Então vai ficar menos 3xy. Aqui, ó, menos 3xy. Aqui eu tenho 8x ao quadrado y, né? 8x ao quadrado y dividido 8x ao quadrado y dividido por 4yx2. 4yx2. Aí o x2 vai embora com x2, o y vai embora com y, e dividir 8 por 4 dá 2, tá? Então aqui, ó, 2. E finalmente aqui essa última parcela, né? Menos 24x ao cubo y divide por 4yx ao quadrado. 4yx ao quadrado. Dá igual 24 dividido por 4 vai dar 6, né? Tem um menos aqui, então vai ficar menos. E aí, ó, x ao cubo por x ao quadrado, fica um x. E um y vai embora com y, então fica menos 6x. E aí você transforma, né, ó, essa soma aqui nesse produto, tá ok?